E se quatro textos muito antigos, escritos com séculos de diferença entre eles, estivessem, na verdade, contando a mesma história? Pois é. Uma história sobre uma escolha fundamental, que no fundo todo mundo enfrenta. Hoje a gente vai conectar os pontos entre profecia, sabedoria, canções e uma missão final para descobrir essa narrativa única sobre orgulho e propósito. E tudo começa com essa frase aqui, de Jeremias, que é muito forte. Porque se engrandeceu contra o Senhor. É uma única atitude, se colocar acima de tudo, que dá início a tudo que vem depois e já nos joga direto no centro da nossa conversa. Então, isso levanta a pergunta que vai guiar a gente. No fim das contas, qual é o preço do orgulho? O que acontece quando uma pessoa, ou até uma nação inteira, se coloca no centro do universo? Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada é com o profeta Jeremias. É ele que nos dá uma visão panorâmica, em grande escala, das consequências do orgulho na sociedade. O interessante é que Jeremias não trata o orgulho como um erro isolado, sabe? Ele descreve como um traço de caráter, algo bem profundo. Ele usa palavras como soberbo, altivez de coração, fala de uma raiva feroz e de uma confiança cega nas próprias conquistas e riquezas. Isso mostra a psicologia por trás da queda. Quando a confiança está toda depositada naquilo que se pode construir ou acumular, o alicerce fica frágil. É basicamente a anatomia da arrogância em nível nacional. Agora, a gente vai dar um zoom, saindo da nação inteira e focando no indivíduo. A gente sai da profecia e entra na sabedoria do livro de Provérbios, para entender a mentalidade por trás do orgulho. E aqui a coisa fica irônica. Veja um homem sábio aos seus olhos, maior esperança há para o tolo do que para ele. É uma frase que faz a gente parar para pensar, né? A própria ideia de se achar sábio é apresentada como a maior tolice de todas, um beco sem saída. E por quê? Porque a pessoa que se acha sábia simplesmente fecha a porta para aprender, para ser corrigida. O contraste aqui é gritante. De um lado, a pessoa convencida da sua autossuficiência, do outro, a dura realidade que o provérbio aponta. É um alerta bem claro sobre o perigo de se iludir. A pessoa que se considera inteligente demais para aprender é, na verdade, a que tem menos esperança, porque fica presa num ciclo, só confirmando os próprios erros. Bom, até agora a gente viu o problema. A profecia e a sabedoria mostraram o perigo do orgulho. Mas a história não acaba aqui não. Agora a gente vai para a solução, para o antídoto, que curiosamente a gente encontra numa canção de adoração. E que mudança de tom! Ó, vinde cantemos ao Senhor, façamos um barulho alegre à rocha da nossa salvação. A energia muda da água para o vinho. Sai aquela autoexaltação silenciosa e isolada e entra uma celebração coletiva, cheia de alegria, de algo muito maior. E o pulo do gato aqui é que a humildade não é algo passivo, não é ficar parado. É uma postura ativa. O Salmo 95 nos dá ações bem concretas: cantar, fazer barulho, agradecer, adorar, se curvar, se ajoelhar. Todas essas ações jogam o nosso foco para fora e para cima, para longe do nosso próprio umbigo. E não para por aí. O Salmo 96 vai além. A adoração não é só um ato pessoal, privado. Ela vira uma missão. Declarai a sua glória entre as nações, as suas obras maravilhosas entre todos os povos. O propósito que se encontra ali naturalmente transborda. E isso nos leva direto para a última peça do nosso quebra-cabeça. Tá, mas como é essa vida de propósito no dia a dia, na prática? Para isso, a gente vai para 2 Timóteo, onde a gente encontra um exemplo bem prático de uma vida a serviço de uma missão maior. Paulo deixa para Timóteo uma tarefa final, quase um manual de instruções para uma vida com propósito. É tudo muito prático. Pregue, esteja pronto, corrija, encoraje. Seja sóbrio, o que é o oposto daquela ferocidade na ira do orgulho. Suporte o sofrimento, o que é o contrário de confiar só nos próprios tesouros. Cumpra a sua missão. Aqui não tem espaço nenhum para autoexaltação. É tudo sobre serviço e fidelidade. E aí, para fechar, Paulo usa a própria vida como exemplo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A medida do sucesso da vida dele não foi o que ele acumulou ou o status que alcançou, mas sim a fidelidade à causa. Essa é a imagem final do que significa viver com propósito. Então, depois de passar pela profecia, pela sabedoria, pela adoração e pelo serviço, onde que isso tudo nos leva? A gente chega numa escolha final, uma escolha duradoura, um conflito que esses 4 textos iluminam de um jeito muito claro. E no fim, tudo se resume a isso. De um lado, o caminho do orgulho, se exaltar,
Se achar sábio, confiar nas próprias riquezas e terminar em queda, como a gente viu em Jeremias e Provérbios. Do outro lado, o caminho do propósito. Se ajoelhar diante do Criador, declarar a glória dele, lutar o bom combate e completar a corrida, como a gente viu nos Salmos e em 2 Timóteo. São 2 caminhos com 2 destinos bem diferentes. E isso nos deixa com a última pergunta para refletir. Esses textos tão antigos apresentam uma escolha fundamental que continua ecoando até hoje: orgulho ou propósito? Qual dessas vozes vai ter a palavra final?